Me conta uma coisa, você tem uma gaveta do terror aí na sua cozinha? Ah, vai me dizer que você não sabe o que que é? Aquela gaveta onde tem um monte de coisa misturada, fouet, espátula de bolo, colher de pau, um monte de coisa misturada assim na gaveta? Tipo isso daqui? Pois é. Isso é muito comum, é um dos maiores problemas. Quando eu pergunto qual é o maior problema hoje de organização na sua cozinha, muitas pessoas me falam sobre essa gaveta, que é a gaveta da bagunça. E eu vou mostrar para vocês como que eu organizaria uma gaveta dessa. Olha só, essa gaveta, ela tem muitas coisas, muitos itens aqui misturados. E quando você precisa achar alguma coisa, de duas uma, ou você vai sair sem um dedo, né, dessa gaveta, porque tem faca, inclusive, né, aqui dentro dessa gaveta, e você vai demorar um tempão para encontrar aquilo que você precisa. A ideia aqui é fazer uma setorização. E como é que a gente vai começar essa organização? A gente vai separar primeiro tudo o que tem dentro dessa gaveta. A gente vai fazer uma seleção, ou seja, eu vou primeiro tirar tudo dessa gaveta e vou tentar agrupar por semelhança, sem nesse momento me preocupar com o que vai ou o que fica, tá? Por exemplo, eu vou colocar todos os talheres juntos de servir. Então, entraria aqui aquela colher, né, a famosa colher de arroz, concha, enfim, todos os itens, todos os talheres que servem para servir a mesa. Do outro lado, eu vou colocar todos os cortadores, então cortadores de legumes, cortador de pizza. Num outro, eu posso deixar as facas, todas as facas separadas, faca de corte, faca de serra, enfim, vamos separar também. E uma outra que seriam os utensílios reservados para preparar os alimentos. Espátulas, colheres de pau, por exemplo, fouet pode entrar também. Então, a gente vai fazer esta categorização como uma primeira etapa dessa organização. Bom, agrupei aqui, né, todos os talheres que são, né, para formar famílias. Então aqui, por exemplo, estão todos os talheres específicos, né, da família para servir. Essas duas aqui para preparar alimentos. Então só aqui, por exemplo, eu já percebo que tá faltando algum, porque 2 colheres é pouco para quem tá cozinhando, por exemplo. Aqui são itens de servir mais específicos, né? Então, como a colher de sorvete, espátula de bolo, as facas, né? Espremedor de batata. Ali, por exemplo, tem um faqueiro de peixe que ele não deveria estar, né, dentro dessa bagunça, porque ele inclusive pode arranhar, né, o inox aqui dos talheres. Ali mais à frente tem, por exemplo, espremedor de alho, que tem 3 também. Um volume grande, né? Aqui, abridor de garrafa e de lata. Ali, os cortadores, né? De legumes, de pizza, ralador de limão siciliano e um outro jogo de colher aqui que tava nessa gaveta, né? E o batedor de carne. Bom, o que a gente vê, né? Só com essa seleção aqui que nós fizemos. Tem alguns itens que eles estão repetidos e que não existe a necessidade de eles estarem aqui. Então, nesse caso, eu vou me desfazer deles, né? Não preciso de 3 espremedores de alho. Então, é muito legal quando você começa a fazer esse tipo de processo, porque você vê de fato, né, aquilo que tá faltando, aquilo que tem a mais, aquilo que você não está usando e muitas vezes não está sendo usado porque não está sendo visto. Por quê? Quando todos eles ficam daquela forma, né, juntos dentro de uma mesma gaveta, é muito difícil você conseguir visualizar tudo aquilo que você tem. E aí aquela máxima da organização, né, que eu já falei aqui algumas vezes também, tudo que não é visto não é lembrado e, portanto, não é usado, né? Então, realmente é bacana porque nesse momento a gente consegue, né, fazer toda essa categorização, enfim, seleção, ver o que vai e o que fica, isso é bem importante.
Feita essa primeira etapa, né, da seleção, né, agrupei por família, vou entender o que vai, o que fica, o que não tem necessidade e que, portanto, vai, enfim, falar tchau aqui para essa casa. A gente parte para essa segunda etapa, que é começar a agrupar esses talheres em alguns nichos específicos. Eu gosto muito de usar, nesse caso, as divisórias de gaveta. Essas daqui são ótimas, porque elas têm em diversos tamanhos. Eu tenho essa daqui, que ela é maior, ela tem 33 centímetros. Ela é ótima para organizar, por exemplo, talheres maiores, como conchas, espátulas. Ela é muito bacana para isso. Umas menores, como essas daqui, por exemplo, que ficam ótimas para abridor de garrafa, aquelas tampinhas para vinho, abridor de garrafa, abridor de lata, fica ótima dentro dessas divisórias menores. Ela é mais magrinha e ela é menor do que a outra. Essa daqui tem 26 centímetros. Por exemplo, para organizar facas, ela é ótima, porque normalmente não se tem muitas facas de corte e eu posso agrupá-las aqui de forma que elas não fiquem, né, muito soltas na gaveta, é inclusive bastante arriscado para quem estiver manuseando isso, né? Então, essa daqui é uma segunda opção. Ou ainda, ela é menor, ela é da mesma largura daquela maior que eu mostrei pra vocês, só que essa tem 23 centímetros. Então, ela é um modelo intermediário entre a maior e aquela mais magrinha que eu mostrei para organizar facas. E o que a gente vai fazer com essas divisórias? A gente vai fazer um mosaico na gaveta. Eu vou encaixar essas caixinhas, né, essas divisórias, de forma que não fique uma folga grande na gaveta, porque senão é muito ruim quando eu abro a gaveta, fica um monte de caixinha sambando na gaveta, não é legal também. Então, dessa forma, eu consigo, né, como elas têm diversos tamanhos, né, enfim, larguras, comprimentos, eu consigo fazer uma composição dentro da gaveta de forma que eu otimize a gaveta toda para esse tipo de organização. Quer ver só como vai ficar? Bom, aqui eu finalizei, né, então a gaveta. Como é que eu organizei? Aqui nesse primeiro nicho ficaram todas as facas, né, nesse segundo todos os talheres, né, de servir. Aqui os de cozinhar e por exemplo, a espátula, que ela é muito maior, ela também ficou aqui. O que acontece? A gente não precisa colocar caixinha em tudo, absolutamente em tudo. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu deixei esses talheres, que eles são maiores, acomodados aqui na gaveta, né? Então, não tem a necessidade da gente colocar caixinhas, né, divisórias em absolutamente tudo. Aqui, lá atrás, os cortadores, né, amolador de faca, abridor de garrafa, e lá atrás as tampinhas de garrafas de vinho. Né, dessa forma, quando eu abro a gaveta, eu consigo ver tudo que eu tenho, né, eu posso fechar e abrir e ela não vai ficar toda embolada, né, com todos os itens, e eu consigo ver tudo aquilo que eu tenho e usar também. E para finalizar essa nossa organização, algo super importante que eu sempre faço, incluindo aqui na minha casa, é identificar todos os itens para que todos eles voltem para as suas respectivas casinhas. E por quê? Eu, batendo o olho, já sei o que é, mas outras pessoas, né, que moram na casa e que também acessam essa gaveta pode não ser óbvio para elas, né, incluindo a minha funcionária e os meus filhos. Então, eu faço toda essa identificação para que, né, todos esses itens, eles permaneçam no lugar depois de lavados, depois que eles forem retirados desse lugar. Essas etiquetas aqui, depois elas vão ser substituídas por uma transparente, que eu não tenho agora aqui nesse momento em casa, porque a minha acabou. Mas como amanhã eu vou trabalhar, não vou ficar em casa o dia todo e as pessoas vão abrir essa gaveta, eu quero que no final do dia tudo esteja na sua respectiva casinha.